Versículo 12. Tomaram também Ló, filho do irmão de Abrão, que habitava em Sodoma, juntamente com seus bens, e partiram. Então um homem que havia escapado foi e contou o fato a Abrão, o hebreu. Abrão habitava junto aos carvalhos de Manré, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu parente estava preso, levou seus 318 homens, outra versão diz 318 pastores, homens treinados, nascidos em sua casa, e assim partiram, perseguiu os reis até Dan. Versículo 15. Ele e seus servos dividiram-se em grupos e os atacaram de noite, perseguindo-os até Obar, à esquerda de Damasco. Assim ele trouxe de volta todos os bens, juntamente com seu parente Ló, com os bens dele, também as mulheres e o povo. Depois que Abrão voltou do ataque de Querdorlaomer e aos reis que o apoiavam, o rei de Sodoma saiu para encontrá-lo no vale de Savé, que é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, que significa Jerusalém, veio a ser Jerusalém depois, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. O que é que ele trouxe? Pão e vinho. Se der tempo eu falo sobre isso. E abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão. Vamos pensar sobre esse texto. Que o Senhor tenha total liberdade para ministrar o nosso coração. Além, Senhor, do que meditei, além do que escrevi aqui, o Senhor tem liberdade para falar uma palavra rema ao nosso coração. O Senhor tem liberdade para falar algo que o Senhor queira dizer agora, enquanto a gente estiver pensando sobre esse texto. Fala conosco, Pai, nos abençoe, que a Tua palavra venha vir de uma maneira poderosa ministrando no nosso coração. Dos irmãos que estão aqui, daqueles que ouvem em casa, que assistem em casa, daqueles que ouvirão essa palavra depois. Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra poderosa venha trazer mudanças permanentes em nosso coração. Pedimos a Tua bênção, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Esse texto é um texto pouco lido e citado por alguns, por ser a primeira vez que está escrito na Bíblia a palavra dízimo, 10ª parte. Quando Abrão, eu não estou falando errado o nome dele não, irmãos, ele ainda era Abrão, depois ele se tornou Abraão. Quando Abrão, depois dessa vitória, tinha muitos despojos e muitas coisas que eles receberam dos reis, havia o despojo, havia os bens que pertenciam aos reis, que eles receberam de volta, resgataram tudo que receberam daqueles 5 reis. Havia muitas coisas que era de Sodoma, do rei de Sodoma, mas havia muitas coisas que foram saqueadas dos próprios inimigos, daqueles que tinham levado o seu sobrinho Ló e tudo que ele tinha. Os bens de Ló foram recuperados. E diante desse texto, nós vimos algo sobrenatural que acontece, algo poderoso e que nos traz lições profundas. Abraão foi muito abençoado, e eu falei esses dias aqui, eu não me lembro quantos domingos atrás, eu preguei sobre Gênesis 15, que o Senhor Deus veio, no versículo 1, o Senhor vem a Abrão e diz assim: não temas, eu sou teu escudo, teu galardão será muito grande. Quando Deus olha para o coração de Abrão, ele diz assim, vamos traduzir na nossa linguagem, cara, eu vou te abençoar muito, você tem um coração que eu vou abençoar, eu quero abençoar você. Eu quero abençoar você por causa do seu caráter, por causa da sua vida, porque eu decidi te abençoar e porque você tem um coração que me agrada. Se você tiver um coração que agrada a Deus, a questão da bênção de Deus sobre a sua vida em todas as áreas é só uma questão de tempo. Se você tem um coração em Deus, todas as coisas, querido, todas as coisas estão sujeitas a Ele. Se você tem um coração em Deus, Deus pode te abençoar como Ele quiser.
Porque o seu coração não está naquilo que Deus te dá, está nele, que é o abençoador. Então, o tema da nossa mensagem hoje é recebendo a bênção. Qual é o tema da mensagem? Recebendo a bênção. Então, Abraão foi abençoado, irmão, mas o que é que esse homem faz? Diferente de Ló, como era o coração de Ló? Ló perdeu seu pai, e agora o tio, Abraão, um homem de um coração bom, diz, não, eu vou cuidar do meu sobrinho. E Deus vem e diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, Gênesis 12. Ele sai da terra, do meio da sua parentela, ele chamou. A bênção de Deus estava sobre a vida de Ló, porque Ló estava debaixo da cobertura de alguém abençoado por Deus. Entenda isso. É guiado pela vista e pelos olhos humanos. Agora, qual é o segredo de Abraão, irmão? Primeira coisa, Abraão é abençoado porque ele valorizava pessoas. Olha o versículo 14. Quando ele vai buscar o seu sobrinho, o versículo 14 diz assim, quando Abraão soube que o seu parente estava preso, levou seus 318 homens treinados, nascidos em sua casa, homens próximos, pessoas que não viviam como escravos, viviam como amigos. Primeiro, Ló quis ir. 5 reis levaram eles presos. Nós somos pastores, nós não somos homens de guerra. Ló quis ir. Eu fiz minha parte, eu já cuidei de Ló o tanto que eu pude. Ló que se vire. Eu vou arriscar minha vida, eu tenho todo mundo aqui para cuidar, eu vou arriscar minha vida por causa do meu sobrinho que não quis me ouvir? Não. Esse homem valorizava pessoas. Valorizava o seu sobrinho com a família dele, valorizava os homens que estavam com ele, homens que cresceram na casa dele. Não eram considerados escravos, eram considerados amigos, pessoas que caminhavam junto, pessoas que aprenderam a confiar em Deus, como Abraão confiava em Deus. Homens que aprenderam a temer a Deus, porque tinha um Senhor sobre eles, que era um homem temente a Deus. Ele sabia valorizar pessoas. Quando Deus olha para você e vê que você ama mais e valoriza mais pessoas do que as coisas vão ser brinde para você. Agora, quando você ficar olhando com os olhos de Ló, querendo as campinas verdes de Sodoma, você vai ser enganado, tendo miragens. Então, Abraão valorizava pessoas. Olha ainda o versículo 22. Olha o que diz o texto. 21. Então o rei de Sodoma disse, depois da guerra, depois que eles voltaram, o rei de Sodoma disse a Abraão, entrega-me as pessoas e fica com os bens para ti. Me dê as pessoas, fique com as coisas, me dê as pessoas. Abraão disse, negócio não está fechado. Eu não negocio vidas. Eu vou lhe devolver os seus bens. Eu não negocio vidas. Irmão, nós vivemos hoje um tempo em que as pessoas valorizam muito mais as coisas do que as pessoas. Pais que trabalham demais e não têm tempo para ficar com seus filhos, porque usando a desculpa que querem dar o melhor para os seus filhos, um futuro melhor, uma faculdade melhor. Pergunta para o filho o que é que ele quer. Pergunta para o filho se ele quer teu dinheiro, se ele quer uma reserva para fazer faculdade, ou pergunta se o teu filho quer ficar com você, montar nas suas costas e brincar de cavalinho. Não use a desculpa de que você está acumulando para a sua família, para satisfazer o seu ego, com os bens materiais que você vai adquirir, para mostrar para as pessoas que você conseguiu vencer na vida. Você não tem que provar nada para ninguém. Abraão sabia valorizar pessoas e não as coisas. Sabe o que é que o diabo diz hoje? O que é que o rei de Sodoma diz? Deixe as pessoas para depois. Deixe a sua família para depois. Me dê. Na verdade, por trás o diabo está dizendo assim, me dê as pessoas e fique com as coisas.
E muitos homens estão dando sua família para o diabo e ficando com os bens. Trabalha sábado, domingo, feriado, não tem tempo para ficar com os filhos. E o diabo está dizendo: eu estou gostando de você. Gostei. Fica com as coisas, fica com os bens. E aí o diabo vai dizer assim para você: não, quando você tiver 2 carros e 3 casas pelo menos alugadas, aí você maneira o trabalho. Mas por enquanto trabalha mesmo, de dia e de noite. Não se preocupe com sua saúde, depois você cuida da sua saúde. Não se preocupe com sua família, depois você cuida da sua família. O rei de Sodoma vai lhe fazer a proposta. O rei de Sodoma vai fazer uma proposta: me dê as pessoas e fique com os bens. E muita gente vai querer ficar com os bens e vai abrir mão das pessoas. Abraão diz: não, pessoas não têm valor, não têm preço. Pessoas têm valor, não têm preço. Eu não aceito essa proposta, eu não aceito esse negócio. Primeiro segredo de Abraão é que ele valorizava as pessoas. Ele valorizava tanto as pessoas que no capítulo 15, no versículo 2, quando Deus diz no verso 1 que vai abençoar ele, ele diz assim: Senhor, o que é que o Senhor vai me dar? Não estou preocupado com as coisas, Senhor. O que eu quero é alguém que saia de dentro de mim, um filho que seja gerado de mim, para minha descendência continuar sobre essa terra. Eu não quero mais bênção não, Senhor. Pessoas poderiam dizer: ah, Senhor, beleza, ainda bem que meu galardão é muito grande, eu vou ser muito abençoado, eu vou tomar conta da terra toda, Senhor. Ele diz: não, Senhor, eu não quero mais coisas, eu quero um filho. Abraão gostava tanto de pessoas, que Abraão já tinha determinado que se ele não tivesse filhos, o herdeiro da casa dele seria o Damasceno Eliezer. Quem sabe Eliezer, sabendo disso, dizia assim: ô Senhor, tomara que meu filho não tenha, meu senhor não tenha filho mesmo, porque quem vai ser o herdeiro sou eu, vou herdar tudo. Mas aquele homem era tão amoroso e se importava com pessoas, que o servo da casa seria o herdeiro dele. Irmãos, eu consigo ver o amor de Abraão no relacionamento das pessoas que vivem à sua volta. Quando ele vai em busca da filha da esposa de Isaac, ele diz assim: olha, faz com que a obra do meu Senhor seja concluída, que eu consiga encontrar a esposa para o meu Senhor. O cara coloca o coração naquilo. Por quê? Porque ele teve um Senhor que foi muito amoroso, que cuidou muito bem dele. Um funcionário que é tratado mal não faz as coisas de boa vontade. Mas o Damasceno Eliezer de Damasco, fazia as coisas com todo amor. Por quê? Porque Abraão o tratava muito bem. Avalie seu coração. O que você trata com mais valor? As pessoas ou as coisas? Para ser abençoado, seu coração precisa se importar com aquilo que tem valor para Deus, as pessoas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É o desejo do coração de Deus salvar a humanidade. E deu o Filho dele os bens. Primeiro segredo de Abraão para ser abençoado: ame e valorize pessoas. Amém? Segunda coisa, Abraão sabia honrar a Deus. Ele sabia honrar a Deus. Olha o versículo 20, 19 e 20. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Irmão, era muito despojo. 5 reis. Era muita coisa. E quando a Bíblia diz que Abraão deu-lhe o dízimo, significa que Abraão deu-lhe a 10ª parte. Tinha muita gente que Abraão tinha que sustentar. Mas é quando aquele homem santo chega, Abraão entendeu que aquele homem não era normal. Era rei de Salém, rei de Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo,
quando ele disse: esse homem é um representante de Deus, é a ele que eu vou dizimar, sem mandamento e sem ordenança. Abra, por favor, sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Irmãos, algumas coisas na Bíblia que nos deixam intrigados. Hebreus capítulo 7, verso 1. Quem achou, diga assim: estou ligado. Vamos lá. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Irmão, você precisa conhecer a Bíblia, porque você faz a ligação de um texto com o outro e você começa a entender com mais amplitude o que aconteceu. Olha para o texto. Encontrou-se com Abraão quando esse regressava da matança dos reis e o abençoou. E deu-lhe também Abraão o dízimo de tudo. Seu nome significa primeiramente rei de justiça e também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Irmãos, aquele cara que apareceu lá no Antigo Testamento, em Gênesis 14, era uma figura de Cristo no Novo Testamento. Um homem que não fala da sua linhagem, nem antes nem depois. Um homem que apareceu de maneira inexplicável. Olha para a sequência do texto. Considerai, pois, como esse homem era importante, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos seus melhores despojos. Aqueles que dentre os filhos de Levi, porque Levi é a tribo que recebia os dízimos, aqueles que trabalhavam só na obra de Deus, recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de receber os dízimos do povo. Assim é dos seus irmãos, ainda que estes também sejam filhos de Abraão. Ou seja, os irmãos, ainda que sejam da mesma fé, mas aqueles que exclusivos na obra de Deus recebiam o dízimo. Versículo 6. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que havia recebido as promessas. Abençoou Abraão. Olha para o texto. Sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Quem era inferior? Abraão ou Melquisedeque? Eu quero saber se vocês estão entendendo. Receber a bênção para ser abençoado de forma semelhante a Abraão, você precisa valorizar pessoas, valorizar relacionamentos. Segundo, você precisa honrar a Deus. E por último, você precisa confiar no Senhor. Você precisa confiar nele. Olha o versículo de 21 a 23 de Gênesis 14. Abraão diz: não, eu não quero os bens. Eu vou ficar com meu sobrinho, a família dele. Vou ficar com as pessoas que foram resgatadas. Fique com o seu tesouro que você pegou de Sodoma, é tudo seu. Eu não quero nada. Para que você não diga: o rei de Sodoma enriqueceu Abraão. Não. Sabe o que Abraão estava dizendo? Eu vou ser rico, muito rico. E essa riqueza vai vir do céu, vai vir de Deus. Não vai vir de ninguém da terra. A minha bênção que vem do céu não está condicionada às pessoas. Meu Deus, se eu perder esse emprego, Jesus amado, se eu perder esse emprego, eu estou perdido. Onde é que está a sua confiança? Se eu não conseguir essa promoção no trabalho, eu estou perdido. Ei, em quem você confia? Olha, versículo 21. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: entrega-me as pessoas e fica com os bens para ti. Porém Abraão respondeu ao rei de Sodoma: levanto minha mão ao Senhor. Ou seja, eu declaro isso perante Deus, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, jurando que nada tomarei de tudo que é teu, nem um cordão, nem uma correia de sandália, para que não digas: enriqueci Abraão.
somente o que esses jovens comeram e a parte deles. Mas a minha confiança que eu serei próspero e abençoado não depende do que está na minha frente agora. Depende de em quem eu confio para cuidar de mim. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia, até o dia final. Paulo diz assim: eu sei em quem tenho crido, o negócio para mim não é como eu estou, não depende da minha conta bancária para eu confiar em Deus, não depende do dinheiro que eu tenho agora, não depende dos bens que eu tenho agora para eu confiar em Deus, porque eu sei em quem tenho crido. Ele diz assim: o Senhor que eu sirvo, Criador dos céus e da terra, é diante dele que eu levanto a minha mão. Eu serei abençoado, eu serei próspero, e não é você que vai ser quem vai me abençoar. Quem vai me abençoar é o Criador do céu e da terra. Então a sua confiança, a sua segurança deve estar nele, confiar nele, entregar tudo a ele e saber que ele é o Deus que vai prover para a sua vida em todas as áreas. Amém? Eu sou Abraão e minha história está na Bíblia. Podem aprender mais sobre mim e essa história verídica em Gênesis capítulos 13 ao 15. O que aprenderam com essa história verídica? E como podem aplicá-la à história da vida de vocês? Vou contar algumas coisas que aprendi com essa experiência. O que Deus me ensinou. Quando Deus falou comigo, mandando que eu deixasse minha casa e fosse para a terra de Canaã, eu agi pela fé. Eu criei que Deus seria fiel à sua promessa, que meus descendentes formariam uma grande nação, que todos os povos seriam abençoados através de mim. Embora eu não soubesse como ele faria aquilo, nem para onde eu estava indo. Você já aprendeu a ser fiel a Deus, mesmo não sabendo como ele vai cumprir as promessas dele ou onde ele pode levar você? Deus abençoou a mim e a Ló. Nós prosperamos. Prosperamos muito. Nossos animais se multiplicaram e seu número aumentou tanto que o lugar onde estávamos deixou de ser suficiente para eles. Embora eu pudesse ter ficado com a terra que eu queria, permiti que Ló fizesse a escolha dele primeiro. Ele escolheu a terra bem regada. Mas não fui ganancioso nem ávido, porque eu sabia que tudo que foi confiado a mim tinha vindo de Deus e eu não tive medo de perder nada. Depois de aceitar a divisão da terra com base na escolha de Ló, Deus me prometeu que eu não perderia nenhuma terra que ele tivesse destinado a mim. Deus já lhe pediu para abrir mão de algo que você desejasse ou quisesse, confiante de que ele saciaria suas necessidades? Ló escolheu armar suas tendas perto de Sodoma, onde os homens eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ele foi levado cativo e perdeu todos os seus bens. Eu amava Ló e arrisquei minha vida para salvá-lo. Viu o quanto é importante permanecer fiel a Deus? Está disposto a tratar com amor, graça e piedade aqueles que o traíram? Tem demonstrado amor e bondade por aqueles que não merecem, como eu fiz quando salvei Ló? Quando o rei de Sodoma me propôs um acordo para que eu ficasse com todos os despojos da guerra, eu recusei a proposta porque eu não queria que dissessem que o rei de Sodoma enriqueceu Abraão. Mais uma vez, eu me recusei a tomar decisões em benefício próprio ou enriquecimento, sabendo que Deus tinha prometido que seria meu provedor. Está disposto a abrir mão de ganhar coisas, se for para honrar Deus nas suas decisões monetárias? O rei de Salém, Melquisedeque, é um mistério nas Escrituras. Ele é um sacerdote e um rei. Ele disse: bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos, para me lembrar que foi o Senhor e não eu quem venceu a batalha para resgatar Ló e todos os seus bens. Então eu dizimei e lhe dei 1/10 de tudo. Não segui nenhuma lei ou ordem para fazer isso. Novamente escolhi ser generoso. Não por obrigação, mas pela vontade de honrar a Deus. Você é generoso com aquilo que Deus lhe dá? Você tem apoiado a obra através das coisas que Ele tem lhe dado?
Você é fiel a Deus mesmo quando tentado a fazer concessões? Depois da escolha que fiz de rejeitar o acordo com o rei de Sodoma, senti medo de ser atacado ou destruído. Eu habitava numa terra cercada de perigos e hostilidades, e minha única fidelidade era para com Deus. Deus me recompensou, prometendo que seria meu escudo e meu defensor, que me recompensaria sobremaneira. E me daria um herdeiro que seria gerado por mim, um filho, que eu chamaria de Isaac. Você tem entregue a Deus seus problemas e necessidades? Já expressou suas necessidades a Ele? Deus está perto daqueles que são fiéis, especialmente dos que são fiéis em coisas pequenas, como dinheiro e bens. Deus quer nos ensinar muitas outras coisas. Nossa próxima história continuará sua jornada. Que homem de Deus, que nos ensina não com aquilo que diz, mas com aquilo que fez. A maneira mais eficiente de ensinar não é orientando, é fazendo, é vivendo. E Abraão nos ensina como sermos abençoados, como vivermos o que Deus planejou para nós. Um homem que amava pessoas, um homem que valorizava os relacionamentos, um homem temente a Deus, um homem que desejava honrar a Deus, desejava exaltar o Senhor com a sua vida, com tudo. Deus era a sua prioridade e o Senhor também era a sua confiança. Ele confiava completamente no Senhor. Então, querido, hoje as pessoas dizem assim, venha para a igreja buscar a sua bênção, venha ser abençoado, querido. E as pessoas vivem em busca da bênção, correndo atrás da bênção e querendo ser abençoado, querido. Abraão temia a Deus e servia a Deus com todo o seu coração. Deus tinha um propósito na vida dele, queria abençoá-lo. Deus já quer abençoar você, você não precisa se preocupar com isso. Deus já quer te abençoar. Qual é o pai que não quer abençoar seu filho? Mesmo sendo mal, eu quero o melhor para os meus filhos. Imagina Deus que é bom. Ele quer o melhor para os seus filhos. Ele quer me abençoar, Ele quer abençoar você. Então muda teu foco. Para de ficar correndo atrás daquilo que o Senhor pode te dar. Para de ficar correndo atrás das coisas. E foca nisso. Eu quero honrar a Deus com todo o meu coração. Eu quero honrá-lo. Eu quero servi-lo com todo o meu coração. Eu quero me importar com o que Deus se importa. Eu quero me importar com pessoas. Eu quero me preocupar com gente. Eu quero poder ajudar alguém a servir Jesus. Eu quero poder ajudar alguém. Eu quero poder socorrer alguém. Porque é isso que importa para Deus. Abrir mão do conforto para se relacionar com um relacionamento abençoador, abençoando pessoas. Decidindo honrar a Deus no seu coração e confiar nele em qualquer situação, sabendo que a sua bênção, quem vai ser usado por Deus para te abençoar, eu não sei. Se é o teu patrão, se é alguém que Deus já deu alguma coisa e abençoou muito, não consigo reclamar, murmurar, porque Deus é bom demais, irmão. Ele não dá o que eu mereço. Ele me dá a bondade dele, é o amor dele, é o tempo todo. Porque se ele me desse o que eu mereço, eu estava enrolado, irmão. Pecador miserável como eu. Então, irmão, nosso coração tem que ser grato a Ele, pela bondade dEle. E lembre-se disso, valorize pessoas, ame pessoas, honre a Deus e confie no Senhor. A sua bênção virá dEle, das mãos dEle, quando Ele vê que o seu coração está pronto. Bênção, eu digo, irmão, não é só coisa material, não. Coisa material é detalhe. É ter uma família abençoada, uma casa abençoada, um relacionamento abençoado com Deus. Isso é o mais importante. Amém? Vamos orar? Você pode colocar a mão no seu coração? Pai, nós te agradecemos. Obrigado porque a tua palavra é poderosa, Senhor, e o Senhor quer nos abençoar. Por isso o Senhor trabalha em nós através da tua palavra. Dá-nos um coração, Senhor,
que ama o Senhor sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, e que ama o próximo como a si mesmo. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos, Senhor, a enxergarmos sempre as pessoas como alvo do nosso amor. Ajude-nos a honrar o Senhor como prioridade na nossa vida. Quando viessem propostas do diabo para entregarmos as pessoas, deixarmos as pessoas de lado e valorizarmos os bens, Senhor, que a gente perceba essa proposta do diabo, que isso não seja nem tentação para nós. Quando Mamon vier oferecendo alguma coisa em troca das pessoas, nos dê discernimento, Pai, que isso nem seja tentação para nós. Dá-nos um coração como o de Abraão, que valorizava as pessoas. Dá-nos um coração como o daquele homem, um coração que honra o Senhor aonde chega. Dá-nos um coração confiante em Ti, Pai, sabendo que tudo o que precisamos receberemos das Tuas mãos. Nós Te agradecemos, Pai, pela Tua bondade, pela Tua palavra, que essa palavra fique guardada no nosso coração. Nós oramos ao Senhor, nós Te louvamos, agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que essa palavra venha ficar plantada no nosso coração e a nossa vida venha mudar a partir dessa palavra. Nosso coração seja trabalhado pelo Senhor. Nós oramos, pedimos a Tua bênção e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus.